Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E aplaudindo ao Senhor, receba o nosso pastor Alexandre Feijão Branco. Shalom, shalom Adonai. Quem está feliz faz barulho nessa noite aí. Pai seja com todos, irmãos. Bom estarmos reunidos aqui como irmãos novamente nessa noite, para ouvir a palavra de Deus, cultuar também a Deus. Não sei se você tem noção da dimensão que é você vir para um ambiente desse, sentar num ambiente desse, entender a palavra e depois dela pôr em prática. É vida mudada. Obrigado, Silvio. A paz, igreja. Todo mundo feliz com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Descanso de tela. Sente no seu lugar, por favor, você que está abençoado. Ó, sentou lá atrás os dois, agora está chegando na frente. Nos próximos cultos, o casal mesmo quero ver aqui na frente, viu? Amém, irmão? É você e sua esposa, lindão. Amém? Amados, pela manhã tivemos aqui um ótimo culto, foi maravilhoso. E o resultado tinha uma vida de uma irmã nossa que estava Rio Grande do Sul, e ela sofreu até um acidente lá em Rio Grande do Sul e não pôde estar aqui no batismo, e por causa dela, né, nós tivemos que fazer o batismo hoje. Aí foi mais 8 ou 9? Estamos unindo aqui no altar, Serginho. 8 vidas batizadas hoje, lá na casa do missionário Tiago Áquila e Priscila, Tiago e Tati ali. E será que vai ter mais vidas hoje para se batizar? Deixa eu perguntar, quem não é batizado, levante suas mãos nas águas ainda. 1, 2, mais alguém? Mais alguém? Se não levantar a mão, tá mentindo, tá legal? Estou fazendo uma pergunta. Pegou, né, colega? Vamos lá, 3, 4 vidas. Você não é, cara? É sério, Inário. Tinha que colocar cláusulas, Inário, para ele chegar perto de você, entendeu? Vamos lá, 3, 4, 5, beleza, 6 lá, mais alguém por baixo, 7 com o amado irmão lá atrás, 7, mais alguém por aqui, mais alguém, eu já contei aqui 8 com você, beleza? 9, será que tem 9 vidas hoje, batismo? Se eu perguntasse se alguém quisesse se batizar agora à noite, quem queria? Quem toparia isso? Quem dos 9 aí? Hã? Quem dos 9 toparia? Tem alguém não? Alguém não? Cadê? Quem dos 9? Nenhum dos 9 levantou a mão. Que vergonha. Aonde? Uma ali. Ai, Jesus, ainda bem, Senhor. Estava aqui achando até que eu estava sozinho. Tem outro lá em cima? 2 lá. Ih, ó. 3 lá, ó. Ih, vai dar caldo. Se tiver 4, tem batismo hoje. Se tiver 4, tem batismo. Cadê o quarto? Cadê o quarto? Vamos ver depois da palavra, vocês aí decidem. Que a palavra justamente hoje, de forma não proposital, mas proporcional ao nosso estudo, a palavra nos fala muito sobre o poder da nova criatura. Eu queria descravar da sua cabeça, da sua mente, sabe, o místico tradicional da igreja antiga. Você ouviu aqui na vigília, quem veio, né? O ogre velho e o ogre novo, a inflexibilidade do ogre, que é o problema, não é o ogre, né? E muitas pessoas têm um karma do batismo como se fosse, né, a coisa mais importante, e mas, irmãos, o mais importante você já fez, você entregou a vida para Jesus, está no culto, né? O batismo é uma consequência e é um selo. O batismo no mundo espiritual, ele dá um desígnio de saber de qual mundo você é, se é do céu ou se é do inferno, né? O batismo, na verdade, é uma transferência de propriedade. Quem já comprou um carro? Quem já comprou um carro? Está profetizando, irmãos. Vou falar mais uma vez, quem já comprou um carro? Tem habilitação? Rendeu? Tudo bem? Ó, quando você compra um carro, você paga um Duda, né? O Duda é um Duda de transferência de propriedade. Você paga no seu CPF e troca para o seu nome, né? O carro sai de um proprietário, cujo qual CRLV era o nome dele, e através da transferência você transfere para o teu nome. É a mesma coisa, o batismo é esse Duda.
Na verdade, é esse luta de verdade. Foi pago um alto preço pela sua vida. Só falta agora você fazer a vistoria nas águas e fazer a transferência legítima no mundo espiritual. Alguém pegou aí, não? Viu? Eu estou igual Jesus falando em parábolas, né? Nem atual, né? Tá comigo aí, não? Quer que eu falo mais um pouquinho? Ó, quem já comprou uma casa aí? Quem vai comprar uma casa? Vocês pegaram, né? É fácil aqui, o Wi-Fi tá ligado, irmão, nesse lugar aqui, ó. Quem vai comprar uma casa? Aleluia, beleza? Quando você vai comprar uma casa, tem um documento diferente do da transferência de carro. Para casa é o ITBI, ok? O ITBI é o imposto da prefeitura, ele é proporcional ao imóvel, né? Então sabemos que quando você vai comprar uma casa, você paga o ITBI para fazer a transferência chamada escritura, né? E fazendo esse ITBI, indo até o cartório, fazendo um agendamento, transferindo, você também transfere a propriedade. E aí quando você é batizado, essa eu gostei, quando você é batizado, você sai da morada da terra e automaticamente a tua escritura está definitiva com a morada celestial. Ah, se você não gostou, eu gostei, então vou ficar para mim sozinho. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém. Bom, hoje nós iremos falar sobre mais uma sequência, tá? Do nosso capítulo cronológico do Evangelho de São João, ok? Hoje nós iremos adentrar ao capítulo de número 16 e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11 e depois também o versículo 33. O som tá ruim? Serginho, tem alguém reclamando dizendo que tá sem som ali? Aí tá bom aí? Tá bom aí? Ali tá, lá atrás. Lá atrás. Você ficou gritando Flamengo, 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 agora tá aí, né? Achando que o problema é no som. É no time que você torceu. Jesus, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Nem comenta essas coisas. Por favor, põe aí o Evangelho de João, capítulo. Por favor, vamos fazer uma leitura para que a gente possa iniciar. Posso contar com vocês, irmãos? Irmãos, a igreja de manhã estava muito cheia. Muito cheia. Eu falei, entendi a senha. Não entendi aí, tá vendo? Jogo, futebol, tudo, né? Mas fazer o quê, né? E alguns não vieram. Eu estou botando lá nos líderes, aprendi a fazer enquete no WhatsApp. Outro dia eu vi alguém fazendo, eu falei, como é que é essa parada aí, meu irmão? Me ensina esse negócio aí. Aí estou fazendo uma enquete, né? Para minha tristeza, tem 310 líderes no grupo, mais ou menos. Que eu fiz, ficaram 60 sem responder. Aleluia. Todo líder que não responde não vai para o céu. Vamos lá. Eu lhe digo essas coisas para que não desanime na fé. Repete comigo, não desanime na fé. Não desanime na fé. Não desanime na fé. Vamos lá. Eu lhe digo essas coisas para que não desanime na fé. Pois vocês serão expulsos da sinagoga. Virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando serviço sagrado e que agrada a Deus. Olha só que versículo incrível. Aqueles que vos perseguem, que vos maltratem, que tentam nos matar, estarão pensando que estão prestando serviço a Deus, fazendo a coisa certa, mas a forma é errada. Vamos lá, no verso 3, por favor. Pode ir direto, tá, Lu? Farão isso porque nunca me conhecem, nem eu, nem o Pai. Sim, eu lhe digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês lembrem do que eu os avisei. E não lhe disse antes, porque ainda não estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhe disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for o encorajador, pela terceira vez, terceiro culto, nós estamos aqui repetindo uma atuação do Espírito Santo, ok? O encorajador não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Do pecado, porque o mundo recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque os governantes desse mundo já foi condenado. Repete para mim o verso 8, por gentileza. Todo mundo junto no 3. Esse é o nosso tema de hoje. O nosso tema é
justamente essa palavra convencidos. A palavra convencidos, ela foi me dada ontem, justamente lendo esse versículo de número 8. A palavra convencido, como você já chamou, alguém já chamou alguém assim, e o fulano, ele é convencido, né? Quando a gente fala sobre uma pessoa, certamente tem algum jeito dela, alguma mania dela, ou algum costume, alguma arrogância, uma soberba. Quando essa palavra é dirigida a pessoas, né, pelo que elas fazem, a gente chama elas de arrogante, mas de uma forma educada, a gente fala o seguinte, né, para dizer que ele é soberbo, né, a gente fala, o fulano é convencido. Porque uma pessoa convencida, ela é cheia de si. Mas eu olhei no dicionário e essa palavra se aplica a várias outras formas de falar e de pensar. Por exemplo, a palavra convencido também, Carol, quer dizer convicto. Então, a palavra convencidos não quer dizer apenas uma pessoa que é arrogante, mas pode ser uma pessoa que crê na fé. Como que ele começa o verso 1? Dá uma olhada como que ele começa o verso 1. Olha o que ele pede pra gente. Ó, eu lhe digo essas coisas para que vocês sejam convencidos na fé. Crer, convencido, ok? É tudo a mesma coisa. Não é sobre uma pessoa no qual a gente acha que o nariz dela é em pé, acha que ela é soberba. Então, biblicamente, dentro do contexto que a gente vai trabalhar, a palavra convencido significa convicto. Quem tem convicção da sua fé? Perguntar mais uma vez, quem tem convicção da sua salvação? Quem tem convicção que o Botafogo vai perder? Você precisa ter convicção. Quem tem convicção da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é inerrante, ok? Então ele pede para nós termos convicção. É bom que você trabalhe o culto respondendo, que aí você entra dentro do culto, beleza? Vamos lá. Então ele fala sobre convencidos de uma forma convicta. Esse mesmo texto ele diz pra gente, ó, eu lhe digo essas coisas para que vocês não desanimem. Só que o contexto de que ele diz, eu digo essas coisas para vocês, é dentro do cenário de perseguição. Olha o que diz o verso 2, por favor. Verso 2, obrigado, Lu. Pois vocês serão expulsos da sinagoga. Virá um tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando serviço sagrado a Deus. Bom, nós estamos na página inicial do Evangelho. Jesus ainda está vivo. Jesus ainda vai morrer. E assim que Jesus morre, o que acontece na igreja primitiva? Todos eles são espalhados, todos eles são perseguidos, né? E tentado levar à morte. A pessoa mais figurativa para nós pensarmos aqui é Atos capítulo 9, que fala sobre o Saulo perseguindo a igreja. Todo mundo fez remissão a ele lá. Paulo, ele persegue a igreja. E o que Paulo pensava que estava fazendo? A coisa certa, mas fazia da forma errada. Já viu aqueles que falam mal da igreja, acham que estão certos, mas a gente não tem direito de falar de igreja nenhuma. Por exemplo, uma igreja de fulano de tal, com o pastor um falso profeta. Fecha a boca, irmão. Fecha a boca. E tem muita gente inocente lá, muita gente pura lá, irmão. Só ora a Deus. Deus não colocou a gente como juízo de ninguém. A gente não tem direito de falar de trabalho nenhum, no qual Deus não chamou a gente para julgar ninguém. Então Paulo, na verdade, o Saulo, melhor dizendo aqui, ele julgava os cristãos, né, de forma certa, achando que estava fazendo o que era sagrado, mas na verdade ele estava atrapalhando a obra. Aí Jesus teve que parar, e assim começa até hoje, ainda é pertinente aos dias de hoje. Todos aqueles que lutam contra a igreja, lutam contra o próprio Senhor da igreja. Todos aqueles que lutam pela obra, eles lutam contra o próprio Senhor da obra. E esse cenário no qual Jesus chama eles para alerta, é um cenário, por que ele colocou o verso 1, dizendo para que ninguém desanime na fé? Porque a igreja ia passar pela maior perseguição dela. E quando eu digo a igreja, é você. Quando você se converte, você está diante das maiores perseguições da sua vida. Todo novo convertido, todos aqueles que querem caminhar com Jesus, terão tempestade. Olha como é que ele termina no verso 33, Lu, dizendo, olha, para nós não desanimarmos também, desânimo nenhum, ó, eu lhe falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão o quê? Aflições. Todos nós sofreremos aflições, simplesmente porque a gente decidiu tomar a postura de seguir um lado, simplesmente porque a gente se posicionou e ligou a luz sobre nossa casa, entende, André? Então quando ele disse sobre a fé, ele está pedindo porque a fé é o que nos sustenta em meio às adversidades. Quantos de nós, irmãos, temos Saulos ainda a gente na nossa própria casa, na nossa própria família? Quem aqui, meu irmão, tem um familiar que não pode te ver, que tudo joga piadinha? Tem alguém? Um amigo mais próximo, né?
Aqueles que falam assim, depois diz que é crente, não sabe o que a gente passa, não vive o que a gente vive, não paga a nossa conta, mas quer botar o nariz na nossa vida. Está comigo aí? Não? Existe esse Saulo direto, mas eles não podem nos parar. Então Jesus está colocando para eles uma palavra de incentivo, e logo após ele vai dizer, vou enviar para vocês o Consolador. Agora, por que esse tema em que a gente colocou aqui tão abrangente? Porque o Espírito Santo ele vai vir, e o texto diz no verso 8, que ele vai convencer. Então o convencimento nessa noite de hoje, não é alguém dizer assim, não, eu jejuo muito, eu oro muito. Esquece essas coisas, fariseu. Eu oro muito, eu tenho um quarto secreto, Deus fala comigo poderosamente, Deus me usa. Esquece isso. Isso você é convencido de você mesmo. Você pode estar na sua melhor performance, jejuando, orando, buscando ao Senhor, mas irmãos, é dependência ainda dele. No melhor dia teu, ainda nós somos miseráveis, irmãos. É ele. Qualquer coisa que aconteça na sua vida não é mérito seu, não é poder seu, ok? Na nossa fraqueza ele faz a gente ser forte. Então tudo que você faz de melhor ainda não chega o patamar de você dizer assim, posso bater no peito e dizer, foi eu. Não, é ele, irmãos. É ele, tudo é por ele. Então esse tema que a gente está de convencido, não é, irmãos, alguém cheio de si. Não quero trabalhar essa hipótese. Alguém cheio de si, arrogante, achando que é você, etc e tal, achando que sou eu, achando que somos nós. Não, irmãos, é ele. O nosso convencido aqui é, o encorajador está na minha vida. O nosso convencido aqui é, estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estou sendo olhado, mas não estou sendo desamparados. Como Paulo diz em Coríntios 4:8, em tudo somos perseguidos, mas jamais estamos sendo abandonados, ok? Há uma legião, há uma reunião contra a nossa vida? Mas a Bíblia também diz que os anjos estão ao nosso redor nos guardando. Existe o mal, mas também existe o bem, ok? Existe o lado ruim, macabro, que quer detonar a nossa vida? Existe, mas também existe o lado bom das coisas. O lado bom é essa pessoa que está do seu lado. Quanta motivação, Jesus. O lado bom é essa pessoa que está do seu lado, ok? Então você precisa declarar comigo uma coisa. Diga, eu sou convencido que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou convencido que a leve e momentânea tribulação só produz em mim mais dependência de Deus. Diga, eu sou convencido, por sair da minha casa, vim cultuar ao Senhor. Isso não é normal. É para quem entende o que é o céu, as coisas espirituais. Eu estou convencido que estar nesse lugar minimiza o poder do inimigo e maximiza a unção de Deus na minha vida. Diga, eu estou convencido que enquanto eu estou aqui, Deus está dando ordem na minha casa, nos meus. Diga, eu estou convencido que quem antecipa governa. Diga, são 9:10 da noite, eu já estou fazendo menção como será a minha vida nessa segunda-feira. Diga, eu estou convencido que estar aqui 10 de novembro de 2024, no culto dessa noite, já estou determinando como será o meu ano de 2025. Diga, eu estou convencido, eu estou convicto, eu estou com fé, eu estou crendo que eu e Deus faremos maravilhas. Alguém convicto aí, meu irmão? Independente das coisas que ainda não estão muito claras para a nossa vida, independente das coisas ainda que não se encaixaram na nossa vida, mas quer fazer uma raiva no inimigo, confunde ele, meu irmão. No dia mau você penteia o cabelo, bota uma roupa bacana. No dia que a conta não fecha, você vai lá e faz uma ousadia e diga assim, vamos jantar fora. Aí a esposa fala, mas não pagou as contas. Vamos confundir o inimigo. Você está entendendo? Alguns toques de ousadia, você acaba mexendo no sobrenatural. Por quê? Qual é a graça do inimigo? Por exemplo, qual é a graça do inimigo? É ver você perder sangue. Quando o inimigo... Quem já jogou videogame aqui, irmão? Não tem 20 anos que eu não faço isso, mano. Quem já jogou videogame, você tem... vai acabando, você está entendendo? Só que a gente precisa pegar essas páginas de videogame na Bíblia e dar um nó no inimigo. Por exemplo, o inimigo quer ver o que? Eu, cabisbaixo. O inimigo quer ver o que? Abatido. O inimigo quer ver o que? Perdendo o que me resta, o que ninguém pode tirar. Qual é o nome disso? Fé.
Mas você não vai se deixar se convencer por essas coisas. As suas lutas não irão lhe enfraquecer. Pelo contrário, as suas lutas irão lhe fortalecer. Todo Saulo, toda crise, toda tempestade, ela sempre foi passageira. É notório. E do outro lado nós iremos cantar o hino da vitória. Alguém pode dizer: eu estou convicto que já deu certo, em nome de Jesus. O que você espera ainda por esses dias? O que você espera por esses dias? Quem está com uma esperança de algo por esses dias, só dizer: estou convicto, vai acontecer. Vai acontecer. Olha, se você não faz essa afirmação de fé, o inimigo está aplaudindo, porque a sua boca está como sepulcaiado. Já falei outras vezes, dizendo que quando Deus olha o profeta e manda ele profetizar no vale, o vale estava seco, o exército estava morto, mas o profeta estava ali. Então Deus encharcou a boca do profeta de palavras proféticas. Irmão, e tem uma coisa que você precisa estar convicto: é que aquilo que você fala tem poder, irmãos. A nossa boca tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Então começa. Isso que você será, você vai fazer aquilo que Deus autorizou você fazer. Diga: operando Deus, quem impedirá? Aquilo que Deus disse a meu respeito já é uma realidade. Aquilo que Deus programou sobre a minha vida. Tem alguém convicto aí, não? Eu perguntei se tem alguém convicto, convencido, alguém para crer. E isso já é uma realidade na sua vida. Olha, os cenários mais cabulosos, a noite mais escuras, na verdade, são para mostrar as estrelas. E quando Deus quis falar com Abraão, Ele manda Abraão olhar para o céu. Ele diz: olha as estrelas do céu, Então de repente você está vendo uma noite muito escura, mas esquece a escuridão. Olha as estrelas como um propósito. Hoje cheguei para alguém e falei: vai dar certo, sabe por quê? Cheguei para essa pessoa e disse: porque Deus promete descendência. Quando Deus faz as promessas para Abraão, Deus promete descendência. E Deus vai lhe dar uma descendência. Você está comigo aí, não? Diga: eu vou ter minha descendência. Alguém convencido aí, não? Quem está convencido que depois do culto alguém vai pagar um lanche para você? Com coisas naturais também funciona, né? Aleluia. Preste atenção, irmãos. Quando nós olhamos essa palavra, primeiro o texto apronta para a gente um desânimo. Ou seja, nós iremos ser perseguidos, nós iremos ser confrontados, Alguém vai me expulsar, alguém vai me mandar embora, alguém vai desdenhar. Olha o que o texto apresenta para a gente. Algo difícil que todo cristão não quer viver. Por exemplo, serei expulso da sinagoga, Alguém não vai contar mais comigo, ok? Um monte de adversidade nós olhamos aqui para cá. Mas olha como é que ele começa o texto dizendo: tenham fé, não desanime. Então você entende por que você veio aqui hoje? De tudo que você está passando, só te resta uma coisa, uma convicção: fé. A fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas a prova das coisas que eu espero e que vejo. A fé, meu irmão, traz à existência aquilo que não existe, irmãos. A fé, ela aproxima aquilo que era impossível para você, para se tornar possível. Diga: eu estou convicto. Diga: eu estou convicto. A palavra convicção é fazer alguém crer em alguma coisa. Aqui estou eu, há 5 minutos, tentando fazer vocês crer em alguma coisa. Alguém que pegou a senha aqui, eu consegui convencer alguém aqui, não? Melhorou a sua noite? Não. Por favor, me dá uma respostinha aqui, por favor. Melhorou a sua noite? Não. Esse é o papel de gente convicta. Ou também fazer com que alguém venha se arrepender. A palavra convictos também, convencidos, quer dizer fazer alguém reconhecer os seus erros ou a sua culpa. Já viu aquela pessoa que você pergunta 1000 vezes para ela: fulano, foi você? Ela fala: não foi. Foi você? Não foi. Foi você? Não foi. Daqui uma semana você chega para ela: fulano, foi você? Ela: foi. Por que não falou na 1000ª vez? Mas você teve que perguntar 1001 vezes. Então o papel de quem é convicto é fazer com que alguém se sinta culpado, sendo ele culpado. Se não for, tudo bem, ok? Mas a convicção é sobre tudo isso. É a fé, é o crer. E Jesus pede isso por discípulos, por quê, irmãos? Porque ele está ascendendo aos céus. Agora, de verdade, ele está partindo aos céus. E olha o que ele diz no verso de número 8. Quando ele vier, ele diz no verso 7 que vai enviar o corajador, que é a pessoa do Espírito Santo, ok? Agora ele diz que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá. Nós somos ou não somos do Espírito Santo? Então, se nós somos do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, nós somos convencidos. Porque o papel no verbo está dizendo que ele convencerá. Eu fui convencido. Tu foi convencido. Nós somos convencidos. Eles serão convencidos.
Todos nós, ou seja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repete comigo 3 vezes, por favor. Pecado, justiça e juízo. Mais uma vez. Mais outra vez. Gravaram. Pecado, justiça e juízo. Então qual é o papel fundamental do Espírito Santo? Convencer o homem do quê? Do pecado. Convencer o homem do quê? Da justiça. Convencer o homem do quê? Do Espírito Santo. É claro que você leu o nome dele, o atributo dele é encorajador, né? E tudo isso, para se convencer do pecado e fazer com que o ser humano se arrependa do pecado, tem que ter alguém te impulsionando para a coragem. Por exemplo, o pecado parece que ele tem um imã, um super bonde, prende as pessoas. Hoje eu ouvi de um rapaz dizendo assim: pastor, quando você faz o convite, a minha vontade é de me lançar no altar, mas eu não tenho força. Por que não tem força? Porque na verdade ele não está deixando o Espírito Santo dar vazão nele, prover eles de coragem. Porque o Espírito Santo coloca coragem na gente. As pessoas que vieram aqui hoje, na frente, para se batizar, foram providos da coragem do Espírito Santo. Agora eu quero atribuir aos irmãos esses 3 sentidos da colocação no qual Jesus falou e disse que o Espírito Santo faria para nós. A primeira é pecado. Por favor, Lu, pecado. Repete comigo, irmãos. Quem não tem, repete. Quem tem, repete. Quem tem, mas não queria, repete. Se fosse você, eu falava mais alto. Quem tem e não queria ter? Desse jeito, nós, né? Só que a parte do pecado, ela é atribuída mediante a uma rendição ou um pedido de perdão. E eu quero explicar isso em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38. Tome nota. Quem trouxe Bíblia, levanta ela, por favor. Quem não trouxe, você veio para a igreja, irmãos. Você veio para a igreja, tem que trazer Bíblia, irmão. Presta atenção, deixa eu falar algo para vocês. Vocês encontrarão muita dificuldade se vocês não escreverem o que eu estou falando. Vocês vão esquecer com facilidade. É maneiro o celular, eu também uso. Mas cara, a gente aprende com caneta. Porque aí você vai falando a colocação do pastor, e eu não tenho toda a razão aqui. Vocês também podem pensar algo no qual experiência de vida pode atribuir alguma coisa. Aí quando você está com caneta, você anota, né, a sua descrição, a sua colocação. É bem legal, irmãos. Aquilo que a gente escreve, não sei se você já teve um professor assim, mas aquilo que você escreve, você aprende com mais facilidade. Você está digitando, não é a mesma coisa, digitar e escrever. Você está entendendo? A mente do ser humano faz assimilação, ó. Como é que é a letra A? Aí você aperta. Agora para escrever, ou é assim, ou é assim. Bolinha aí, perninha. Aqui, ó. O pecado, ele está descrito em Atos Apóstolos 2, 37. Vou bem rápido, hein? As palavras partiram o coração dos que ouviram e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: atenção, amados, vocês devem fazer o quê? Se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Bom, o episódio que a gente está aqui, irmão, é um episódio da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, início da igreja. Jesus mandou na transfiguração que 500 discípulos ficassem o esperando. Esperando o quê? Esperando a descida do Pentecostes, esperando a quaresma, esperando a descida do Espírito Santo. Só que não foram 500 que ficaram lá, os que transfiguraram, viram Jesus transfigurando ao céu. Foram 120 que esperaram ele. E esses 120 estão aqui no cenáculo. De repente a Bíblia diz que veio um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa no cenáculo. E foram repartidos entre eles línguas como de fogo. Aí eu te digo, a questão cultural que está acontecendo aqui. Era uma festa de Pentecostes muito antes de o Pentecostes do Espírito Santo agora sendo revelado acontecer. Era uma festa onde Jerusalém tinha gente, todos os povos, todas as tribos, gente de distante, lugares distantes, longínquos e tal. Então tinha gente de toda a cultura. E esse Pentecostes descrito aqui em Atos dos Apóstolos, ele foi na verdade um concerto de Gênesis do capítulo 11, se eu não falei de manhã, Nimrod, alguém me confere aí por favor, Nimrod é 11? Gênesis 11, obrigado, viu? E aí, quando você olha Gênesis 11 e pega Atos dos Apóstolos capítulo 2, você faz uma comparação. Pergunta para mim, por quê? Porque em Nimrod, esse cara perverso, malvado, ele queria construir uma torre e chegar até Deus no céu. Então ele botou um exército todo para cooperar. Aí Deus diz assim, olha a maldade do homem é cada vez
mais, né? Isso não foi com Nimrod, não. Em Gênesis capítulo 6, Deus disse assim: o meu espírito não contenderá mais com o homem. E Deus só olhou na terra um homem justo chamado Noé, e através dele foi salvo ele e a família dele. E não vou mais para frente não, vou voltar às páginas ainda. 2 irmãos foram oferecer uma oferta para Deus, chamado Caim e Abel, e um matou o outro. Então o homem é perverso. Chegando em Nimrod, eles estavam construindo a torre, estavam numa sintonia fina, de um só propósito, para destruir e para debandar. Claro, irmão, uma forma lógica, Deus falou: quanta idiotice querendo construir, quem vai no céu, irmãos? Mas o homem era tão capaz, sabe, de desenhar ali, de ser soberbo em tudo. Só que Deus falou assim: vou acabar com essa palhaçada agora. O que Deus fez? Deus confundiu as línguas dos homens, eles falavam uma língua só. Aí nessa ousadia deles quererem construir uma torre muito grande, Deus fez uma difusão entre eles e fez com que eles falassem línguas repartidas. Então de uma língua só que eles tinham, foram muitas línguas. Ali nasceu o francês, o chinês, o espanhol, o alemão, o coreano, o brasileiro e a língua de Bangu, que é única. Não é? Então, aí quando você vira as páginas, vai lá para o Novo Testamento, você vai em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, justamente nessa página, irmã Ilma, que eu estou lhe falando. Era uma festa cultural, onde essas línguas que foram separadas no Gênesis 11, agora estão juntas visitando Jerusalém. Quem está lá? O coreano, o alemão, ok? O chinês, o americano, né? O brasileiro, está todo mundo lá. E o texto diz, estou eu aqui comentando para não alongar a leitura, o texto diz que eles saíram do cenáculo do templo falando em línguas mesmo. Só que o texto traz uma nobreza de uma informação a ser colocada em tese aqui. Ele diz que esses estrangeiros, Cristiane, que estava ouvindo os discípulos, os 120 falar em línguas, eles entendiam a língua de cada um deles. Ou seja, para eles estavam, aquilo que a gente fala de interpretação, né? Eles estavam falando em língua de Pentecostes, mas na verdade o francês estava dizendo: esse cara está comunicando a minha língua. Aí o espanhol está dizendo: esse cara está comunicando a minha língua. Aí o chinês está dizendo: esse cara está comunicando a minha língua. Por isso que eles ficaram pasmos, né? E aí ele vai dizer que alguns eram até iletrados. No caso de Pedro, é chamado de analfabeto. Pedro é chamado de analfabeto perante ele. Como é que esse cara, sendo analfabeto, conhece a nossa língua? Quando Deus quer, faz de você bilíngue, cri, quá, por aí vai. Está comigo aí não? Eu falo 2 línguas, irmão: o português e a dos anjos. É ou não é? Tem alguém que fala mais de 2 aí, não? 3? Aí já vi soberba. Presta atenção. Então o que Deus faz aqui? Lá os homens tentaram disseminar Deus, em Gênesis 11. Aí o que Deus faz? Deus pega as línguas que foram embaralhadas em Gênesis 11 e agora Deus conserta. Deus traz a ordem. Irmão, não é tão gostoso quando Deus começa a falar na nossa casa e todo mundo entende a língua dos céus? Está com tua esposa do lado? Não é tão gostoso quando Deus fala com vocês e vocês entendem a mesma língua? A Bíblia diz que haja um sentimento só entre nós, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Já pensou, a tua casa agora não tem dificuldade para ouvir a voz do Espírito Santo? Já pensou agora a sua cela, o seu trabalho, a equipe que você tem, sem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Todo mundo no mesmo espírito, todo mundo sensível à mesma voz. É o que o Pentecoste faz para a gente. O Pentecoste é tão incrível, tão maravilhoso, que ele faz com que 3.000 almas se convertam. Já que nós estamos aqui, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O que Pedro está pregando aqui? Pedro começou a pregar a Bíblia. Pedro veio falar sobre Moisés e principalmente ficou sobre Davi. Por quê? Davi era uma tipologia de rei, e ele veio trocar Davi pelo rei dos reis. Ele dizendo: o próprio Davi faz menção do Messias sem o conhecer. E aí ele começa a enaltecer, ele dá um passo à frente e diz: varões, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo com esse homem está escrito na literatura do Joel, capítulo 2, no verso 28. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, vossos velhos terão sonhos e também terão visão. Alguém debaixo dessa profecia aí está longínqua até nos dias de hoje. Alguém recebe isso aí? Não? Bebe dessas águas também. E nesse momento em que ele está falando sobre a profecia, para explicar o que está acontecendo, ele começa a pregar e dizendo: se vocês querem beber dessas águas, se vocês querem também usufruir dessa dádiva de Deus, que é a chuva do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, se quer falar a mesma linguagem do reino,
é necessário que vocês se arrependam. Aí vem o verso 37, 38. E para o nosso governo, irmão, 3.000 almas estavam assistindo essa pregação de Pedro. Não tinha microfone, não tinha uma caixa amplificada, nem caixa pendurada, não tinha um teclado com Beto, não tinha um telão de LED, mas tinham pessoas com o coração quebrantados, tinha pessoas precisando de uma resposta e de perdão para os seus pecados. Ei, tem alguém nessa noite aí que não está nem aí para tecnologia, nem aí para roupa, para maquiagem, e está querendo adquirir perdão para os seus pecados hoje aí? Diga: eu estou convencido que eu sou um pecador. E eu também estou convencido que Deus é fiel para perdoar os meus pecados. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Diga: 3.000 almas convertidas. Perdão, diga: 3.000 almas convencidas que não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fala mais alto, vamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, estou falando da Bíblia purinha, evangelho genuíno. Abre essa garganta, solta essa voz bonita, diga: Jesus é o meu Senhor da minha vida. É o caminho a ser seguido, o modelo a ser compreendido, é o modelo mais perfeito da criação do Pai. Só que Paulo vai dizer em Romanos sobre o pecado. Lembra que nós iremos tratar 3 coisas hoje? Quais são? Quem esqueceu? Pecado, justiça e juízo. Obrigado, Cris. Vamos lá. Diz assim, Romanos 6, verso 1, por favor. Romanos 6, verso 1. Muito obrigado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? O que Paulo está dizendo para a gente? Eu vou pecar só porque existe uma misericórdia? É ignorância minha. Você está entendendo? Eu vou fazer o errado só porque eu sei que Deus me ama? Não. Eu não vou aborrecer Deus. Jesus morreu por vocês. Vocês não devem pecar porque há um perdão infinito para a vida de vocês, não. Isso é um abuso da graça. Isso é alguém que não quer relacionamento com Deus. É um filho provocador. E a Bíblia diz: filho, não provoqueis a ira dos vossos pais. Aí ele diz no verso 2: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Repete comigo: se morreu para o pecado, ele está morto. Não deve mais ressuscitá-lo. Quem nasceu em Cristo aqui? Quem nasceu? Peraí, nem todos podem levantar a mão. Esse pecado que vai ser anunciado, esse nascimento é para quem se batizou nas águas. Então você que está aqui nessa igreja, que levantou a mão dizendo que não era batizado, e agora está levantando a mão, tem cláusulas para vocês. Todos precisam cumprir a justiça de Deus. O texto faz menção desses aqui que tiveram uma vida morta pelo sepultamento. O pecado, o batismo é um símbolo de sepultamento. Você mata a velha criatura, Cássio, e a nova criatura ressuscita. Cássio levantar, ia lá no banheiro, eu chamei o nome dele, ele sentou: pode ir lá, meu filho, vai lá, por favor. Desculpa, vai lá, foi impulso, vai lá. Falei que queria. Cássio, você é um presente, Cássio. Aí ele diz: claro que não, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aí olha só o que ele vai dizer no verso 3: ou acaso esquecemos que quando fomos unidos em Cristo, unidos aonde? Em Cristo Jesus aonde? Nos unimos também na sua? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Assim ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora também nós podemos viver uma nova vida. Quem tem direito de viver uma nova vida? Irmão, se você entender isso aqui, é libertador para você. O casal que foi batizado domingo passado, as pessoas que foram batizadas hoje, é libertador para a sua vida. Por quê? Porque eu nasci debaixo de uma tradição familiar. Imagine quantas rezas deve ter tido na sua vida. Imagine quantas traições dos avós, sabe, rezas, urucubacas, sabe? Imagine quantas coisas pesadas espirituais vêm carregando a gente. Mas no momento que a gente decide descer as águas do batismo, o que eu estou fazendo? Estou sepultando o que me mandaram para mim que eu não pedi, o que fizeram que eu não sabia, eu fui inocente nisso. Mas agora eu, quando torno a me conhecer dessa forma, em que o batismo tem poder de anular maldição, palavras hereditárias da família, o batismo ele quebra, ele tira a filiação dos seus pais.
Ainda sendo filho, mas se você entenda isso de forma perfeita, o batismo ele tira a filiação. Quando eu digo tira a filiação, agora você não é filho dos seus pais na terra. Agora a paternidade maior na sua vida, a patente maior é Deus. No batismo nós somos feitos à imagem de Deus. Antes de você se batizar, você é uma criatura. Fomos criados por Deus. Mas quando você se batiza, Ele te chama de filho. Aí você pega essa velha vida, ranzinza, essa vida que errou bastante, essa vida que erraram com ela, essa vida que falhou e que também falhou com outras pessoas e que pessoas também falharam com ela. Você pega essa vida e diz assim para Deus assim: Senhor, Léo, eu estou cansado. Eu estou cansado da minha vida, eu estou cansado. Eu queria morrer. Mas ao invés de morrer, que não vai resolver nada, eu vou fazer uma tipologia de morte. Eu me rendo hoje. Quando você dessas águas do batismo, está dizendo para o mundo espiritual: a partir de agora, essa velha mente, esse velho hábito, esse velho homem, essa velha mulher, essa velha criatura vai ficar submersa sobre essas águas. E um novo homem vai nascer em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende que o batismo, ele tem essa tipologia, como o Espírito Santo veio para me convencer, e todos aqueles que decidem batizar foram convencidos pelo Espírito Santo. Todos aqueles, de uma forma ou de outra, que já desceram as águas. Quem desceu as águas do batismo aqui? O Espírito Santo falou contigo. Ninguém consegue vir porque acha bonito. Vai te molhar, vai molhar o cabelo, vai tirar a maquiagem, né? Vai ter que trocar de roupa, dá trabalho, mas quem decide não olhar para esse trabalho e não olhar para o que está fazendo, tem os olhos espirituais agora abertos, está fazendo na verdade o que o Espírito Santo está chamando, pois ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que eu perguntei quantas pessoas, se fosse hoje o batismo, batizaria, porque é um sinônimo que você está ouvindo a voz de Deus, e Deus não está perguntando o que você endireitou. Já iremos para outra parte que é juízo, vamos falar muito sobre isso. Só que o texto diz em Paulo aqui, Paulo está dizendo que quem se batiza é porque está arrependido dos seus pecados. Então preste atenção, nós iremos fazer um convite ao término do culto, e vou perguntar: quem quer pedir perdão a Deus dos seus pecados, se encontra afastado, desviado? Eu não estou dizendo de quem já se batizou e quer se arrepender e reconciliar com Cristo, também é um arrependimento. Mas hoje, um exemplo, hoje, eu vou pegar alguém aqui, bem próximo aqui, que levantou a mão dizendo que não era batizado. Quem pode ser? Mais próximo meu aqui, por favor. Aonde? Cadê a menina? Todo mundo se apontou, colega. Já foi. Vai ganhar um tibum hoje. Né? Qual o seu nome, princesa? Oi? Jamile? Jamile, acertei? Bárbara Jamile. Oh, Jesus, vocês estão me confundindo, gente. Pô, a Bárbara está aqui na frente, é isso? A Jamile está lá atrás, ok? Bárbara e Jamile, por exemplo, a senhora se encontra em qual estado com Jesus hoje? Firme, afastada, desviada? Já é batizado nas águas? Não. E a Jamile? Acertei? Bárbara é essa, né? É Jamile? Afastada, firme? Católica, né? Já aceitou Jesus na sua vida? Já? Então se desviou. Mas se desviou foi para o catolicismo? Já foi evangélica? Não. Vai ser. Bárbara, por exemplo, as duas hoje, não é batizada e não é batizada. Vai ser maneiro, a gente vai se alegrar com vocês. Olha, gente, eu poderia ocultar isso aqui, mas prefiro falar a verdade e ser amigo de vocês do que ocultar por alguma popularidade para dizer que o altar está cheio de vidas convertidas. Não adianta vir vidas no altar se não tiver propósito, né? Então, 10 pessoas se converteram, mas quantos irão permanecer com a gente? Né? Então é melhor que 2 venham, mas venham com verdade, porque acho que é isso, eu tenho que decidir de cabeça e não ter medo, sabe? Aí, por exemplo, a Jamile e a Bárbara, irmãs, as duas irmãs, né? No momento do apelo, elas não vão se entregar a Jesus. Ela fala: pastor, pula, eu quero fazer um supletivo, eu não quero me converter, eu quero me batizar. É o arrependimento genuíno da Bíblia. A Bíblia dá designo ao batismo como arrependimento genuíno e verdadeiro. Então o Espírito Santo convencerá as pessoas a o quê? A se batizar. Porque o batismo é uma declaração pública. Lembra do Duda? Lembra da Escritura? Por exemplo, esse irmão de vermelho aqui chamado Robson, faz assim, amado, estava numa célula, Neemias, uma noite de comemoração, confraternização. Era aquela célula que teve janta, né, Robson? Janta e depois ceia. Aí eu falei com ele: Robson, você quer comer qual das duas comidas? Ele: como assim? Eu falei: a primeira você pode, mas a segunda você não pode.
porque nós servimos ceia para quem é batizado nas águas. Aí eu falei, vai ficar com fome na segunda ou quer comer com a gente? E ele decidiu se batizar naquela noite de cela, nós batizamos ele. Então, o arrependimento genuíno, e olha como deu efeito. Eu nunca mais vi o Robson. Ontem eu vi uma foto dele vindo limpando a igreja. Eu nunca vi esse cara mais faltar um culto. Estou errado? É verdade ou mentira? Não vi ele mais faltar um culto. Não vi ele mais faltar um culto. Ontem estava na limpeza da igreja, colaborando com a sua célula. Isso é surreal. Você está entendendo o poder? Porque, irmão, a gente mexeu com a nossa mente. Sabe, uma coisa é alguém falar de uma nota de R$200, outra coisa é alguém te dar agora R$200. Olha para o vizinho e fala, falar até papagaio fala. Uma coisa é você pegar na sua mão. Uma coisa é você falar assim, eu quero comprar aquele carro. E outra coisa é você ir lá e pegar a chave daquele carro. Você está entendendo? Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você conhecer Ele pessoalmente. Então uma coisa é falar que a igreja é bom, que Jesus é bom e que é o caminho a ser seguido. Uma coisa é você falar isso tudo e a outra coisa é você viver isso tudo. É o que o batismo proporciona para a gente. E eu não quero só animar aqui quem não é batizado, eu quero animar também aqueles que se batizaram. A Bíblia chama você de filho, nova criatura. E qual é o poder libertador que eu falei dessa palavra? Porque o Espírito Santo convence a gente do quê? Do pecado. Então todos nós que fomos batizados, nós nascemos de novo. E olha o que o Paulo diz aqui, no verso 6. Sabemos que a velha natureza humana foi o quê? Crucificada em Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossas vidas e deixássemos de ser o quê? Escravo do pecado. Pois quando morremos em Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Diga assim. Deus colocou um grude, Deus colocou uma cola, o espírito dele não tem um espírito, é inseparável. Sabe? Não tem como mais separar. Então quero reafirmar para a igreja que já reafirmou o seu voto na fé, de descer as águas do batismo, de ter uma vida de caráter ilibado, dado ao Espírito Santo, que você está aqui nessa noite, porque um dia Ele te convenceu, e todas as vezes que você se encontra fraco, enfraquecido, e mesmo assim vem para a igreja, não é porque você quis, é porque alguém cujo qual você fez uma aliança te impulsionou, te levantou e falou, filho, se arrastando, mas vai. Não querendo, mas vai. Filho, o mundo está contra você, mas você me tem. Você é meu. Você nasceu do meu coração, da minha vontade. Por muitas vezes a gente nem sabe por que a gente vem. Parece que ficamos perdidos e falamos, eu não queria estar aqui, mas quando a gente chega aqui, é reacendido em nós, sabe? Aquela chama da eternidade, aquela paixão, e a gente acaba se identificando. Por quê? Porque o Espírito Santo conseguiu me convencer. E é tão bom, irmãos, quando a gente vê que Deus muda a rota da nossa direção. Quando a gente estava programado para ir para um outro lugar nessa noite, Deus fala, vai não. Olha para essa pessoa do seu lado e fala, vai não. Não vai não. Quando o Espírito Santo muda a nossa rota, é tão gostoso. Que a gente vê que João 3,8 diz, meu filho, que todos aqueles que é nascido pelo Espírito também são guiados pelo Espírito. Ele diz que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, mas se ouve a sua voz. Todo assim é aquele que é nascido e guiado pelo Espírito Santo. Deixa eu contextualizar e trazer cor para o que eu acabei de dizer para você. Tem lugares que você não quer ir, mas Deus te leva. Tem coisas que você não quer fazer, mas você faz. Tem coisas que você não quer nem olhar, mas Deus manda olhar. Tem coisas que você talvez não tem força para fazer, não tem energia para fazer, mas Deus diz para você fazer. Por quê? Porque você não tem mais vontade própria. Agora quem manda na sua vida é o Espírito Santo de Deus. E Ele sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem ouve a sua voz. Talvez você mesmo escolheria estar em outro lugar essa noite, só que você não tem mais escolha. Agora a tua escolha é do céu, e quem te trouxe para esse lugar é o guarda de Israel, que cuida da sua vida, que cuida da sua casa, que gere os seus dias. O controle da nossa vida está na mão do Todo-Poderoso. Alguém reage nessa noite aí, meu irmão? Eu não sei se você vai se encaixar com o que Deus está mandando eu falar aqui,
um convite que foi feito e você acabou pegando no sono. Sabe quem botou você no colinho para naná? Foi ele. Eu não sei se você tem uma mãe, ou já teve uma mãe, que quando os amigos impróprios chegavam na sua casa para te chamar, sua mãe falava assim: está ocupado, está dormindo. Alguma mãe já falou isso? Existe convite que você perdeu o horário, perdeu por causa do sono, por causa de alguma coisa. Era Deus atrasando o seu relógio, era Deus colocando você cansado, era Deus tirando a sua energia. Então existem alguns lugares no qual você não chegou, não é porque você merecia, é porque não era para você estar lá. Deus tira a bateria do seu relógio, Deus muda o tempo para você não fazer coisas cujo qual Ele não programou para você. Deus tira, a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Uma vez que você se declarou para Jesus, fica tranquilo, que coisas incompreensíveis, inquestionáveis irão acontecer na sua vida, mas uma coisa eu te digo, nada fugiu do plano perfeito de Deus, tudo está no controle da mão dEle, até aparentemente aquilo que você diz que era errado, Deus escreve certo com linha certa, Ele não fica com papo torto. O que Deus fala, Ele fala na cara, porque você é dele e Ele é teu. Tem alguém nessa noite aí que ama Jesus? Reage aí no seu lugar do tamanho da sua fé, pelo amor de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta é, meu irmão, uma pergunta verbal. Onde você está? Diga: eu estou em Cristo. Mais uma vez, onde você está? Você não vai dizer estava em Cristo, estarei em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. E toda vez que o inimigo, a vontade imprópria te visita, ela não tem vazão na sua vida. Por quê? Porque você está em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Olha a afirmação. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Talvez você entrou aqui, meu irmão, houve alguns erros essa semana, Marcelo. Houve algumas coisas que você, atropelou. Houve algumas coisas que você falou. Quem já se pegou falando alguma coisa que se arrependeu? Principalmente aquilo que você sabe que fere o princípio, que machuca Deus, né? Então, de repente, você falou assim: poxa, eu não sou digno de ir para a igreja. Mas a Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Trouxe uma analogia hoje de manhã, quero dividir com os irmãos. Vocês querem ouvir? Saul, ele teve 17 anos do reinado dele sem a presença de Deus. Ele perdeu o Espírito Santo e ficou 17 anos ainda governando, se eu não me engano aqui. 17 anos governando, 17 anos ali ainda lutando com o trono e julgando todo Israel. Mas você não vê Saul questionando, dizendo assim: Deus, fala comigo novamente. Deus, me dá o Espírito novamente. Como é que pode, irmãos? Pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam a presença, não buscam a presença. Contrapartida, nós temos a pessoa de Jesus, que teve a vida toda dizendo: eu e o Pai somos um só, o que o Pai me pede eu faço. Alguém ofereceu comida e ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus era um esculacho em palavra, era evangelho puro na veia, radical. Agora, quando Jesus está lá no Monte da Caveira, lá no Monte do Sepulcro, quando Ele está se entregando a sua vida, há uma colocação que dura alguns minutos, acredito eu. Por quê? Essa já é a 3ª hora da tarde, ou seja, por volta de 15 horas da tarde, 3 horas, de repente a Bíblia diz que o dia se transformou em trevas, e de repente houve uma escuridão, e Jesus nesse momento ele está sendo golpeado com o quê? Com o meu pecado, com o teu pecado, com a nossa falsidade, com a maldade, com a condenação que estava sobre nós. E ele começa a receber nas suas entranhas esse golpe, ou seja, ele trouxe o pecado da humanidade toda sobre ele. E nesse momento ele diz uma frase emblemática que todo mundo conhece. Qual é a frase? Deus meu, por quê? Por favor, vou dar mais uma chance para você. Nesse momento que ele está recebendo essa condenação, irmãos, tem alguém sofrendo no seu lugar. Por favor, pelo menos fala. Deus meu, por que me desamparaste? Pode ser? Jesus está recebendo todo o ataque do inferno, recebendo aí o câncer, recebendo a maldição hereditária, recebendo a rejeição, recebendo tudo, toda a maldição. E de repente ele olha para o céu e diz: moral da história, irmãos, Saul teve décadas para buscar a presença de Deus e não queria. Jesus, em um minuto que ele percebeu que o Pai não estava mais com ele, ele disse: não faça isso, por favor, sinta a sua falta. Então eu quero dizer, nesse momento Jesus está recebendo o pecado da humanidade. De repente você caiu em algum outro pecado,
Mas o interessante é você perceber que você caiu e logo após você vai buscar a presença de Deus, dizendo: Deus, pequei contra o céu e contra ti. O ruim é você achar que esse pecado não tem que ser confessado, e você vai dando liga para ele. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O ruim é eu me acostumar a não ouvir mais a voz de Deus, eu me acostumar a não ouvir mais as broncas de Deus, eu me acostumar a Deus não falar mais comigo. Jesus não queria isso nunca. No momento da vida dele que ele está recebendo a nossa sentença, ele diz: Pai, não me abandona. No original está dizendo que Deus virou a cara para ele. Por que Deus virou a cara para ele? Não é que amava, é que a santidade de Deus não pode olhar para o pecado senão fulmina. Então Deus ia fulminar o filho dele, porque a ira de Deus agora estava sobre o filho dele, Jesus. E nesse momento que Jesus recebe toda a sentença da humanidade, ele é traído com muito pecado, e o pai tem que deixar esse ato acontecer. Como diz Isaías, ele foi moído, transpassado e ferido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nesse momento o pai o abandona e não olha para ele. Mas o interessante é que ele diz: por favor, olha para mim novamente. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que está errado na sua vida, mas eu queria que nós fossemos parecidos com Jesus. Não deixasse um minuto de buscar a face de Deus, independente do que esteja acontecendo com a gente, independente do que fizeram com a gente. Não seja um Saul, alguém que não se incomoda mais se Deus está ou não está, alguém que não se incomoda mais se a presença é real ou não é, alguém que somente quer os benefícios, alguém que somente quer a postura, que quer a liderança, que quer o trono. Não, Jesus ele se esvaziou de Deus para se tornar como servo, e no momento que o pai abandonou por nossa culpa, ele diz: Pai, olha para mim novamente. Irmãos, é tão bom quando a gente tem um pai que mesmo dando bronca, ele está falando com a gente. Não queira, irmãos, jamais chamar o seu pai e sua mãe de chato, porque o dia que ele descer a sepultura, você vai sentir saudade daquela cobrança, daquela voz, aquele puxão de orelha. É tão bom quando a gente sente falta de Deus, seja do lado bom ou até do lado bom, que é ruim, que a gente diz, né? Deus está me dando bronca, Deus está me passando por um aperto, eu estou sendo moído, mas não é legal, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. Então qual é a oração que nós devemos fazer essa noite? Senhor, nunca quero perder a sua presença. Olha para mim, ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha falhado, ainda que eu tenha na verdade não feito o que o Senhor quer, não tire os seus olhos de mim, Senhor. Continue tendo misericórdia da minha vida, ainda que eu não consiga te agradar no 100%, mas Senhor, trabalha em mim, molda em mim, Senhor, bota as tuas digitais em mim, molda pela tua mão, ajuda com o teu Espírito Santo, faz com que eu possa me converter a cada dia, e diante dessa palavra, faça com que eu possa ser remido, comprado pelos meus pecados, através do seu sangue, que é poderoso. Quantos nessa noite fazem menção do sangue, da graça, do perdão do Cordeiro sobre vossas vidas? Diga amém, aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. Igor, é tão real. É tão real. Quem é casado, irmãos? Quem é casado? Se você está em crise com a esposa ou com o marido, às vezes quando você deixa de falar, passou um dia, não fica mais esquisito o negócio? Eu sou casado, sei o que é isso. Tem alguém? Não tem? Imagine se nas coisas naturais a gente já fala, igual um amigo, por exemplo, um amigo passou e não falou contigo, você não falou com ele. Aí no outro dia você fala assim, se aquilo não foi uma realidade, não houve um oi, a paz, alguma coisa, você já guarda o quê dentro de si? Um rancor. Não falou comigo, também não vou falar com ele. É verdade ou não é? Não pode ser assim com Deus. Quando Deus não falar contigo, fala: Deus, quem está zangado é o Senhor, não estou não. Fala comigo, por favor, Deus. Mexe comigo. Tira o que está atrapalhando a gente da comunicação. Está comigo aí? O Jamile, fala: Senhor, se tem alguma comunicação cortada, vamos estabelecer agora. Qual o sinal que está faltando para a gente se conectar novamente? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui nessa noite, irmão? Quantos aqui, meu irmão, estão entendendo a graça de Deus, o favor de Deus? Quantos aqui nessa noite estão recebendo o perdão de Deus aqui? Se eu perguntasse aqui quem tem um pecado para se arrepender, quem viria até o altar? Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo já começou a falar contigo. Porque ninguém vai vir pedir perdão se ele não convence. Se você não pedir perdão, você é convencido. Agora, se você pedir perdão, ele te convenceu.
Você entende? Ele me convence, ele convence, Társila, o homem do pecado, da justiça, o nhoque, e do juízo, Fábio. Ele convence a gente. Esse é o trabalho eficaz do Espírito Santo. Engraçado, se ele convence a gente do pecado, é porque nós somos o quê? Pecadores. Entendeu, Tadeu? Se ele convence a gente do erro, é porque a gente está o quê? Errado. Se ele convence a gente a voltar no caminho, é porque a gente perdeu o quê? O caminho. Se ele convence a gente a voltar à conexão, qual é a conexão com Deus? Oração. Se ele manda a gente voltar à conexão com ele a orar, porque a gente não está orando. Se ele de repente está nesse momento, está te cobrando leitura da palavra, tempo com ele devocional, uma vida de madrugada com Deus, uma oração, uma vigília, você e Deus, se ele está cobrando alguma coisa, por quê? Porque ele está com esperança em você. Irmãos, ninguém aqui teria interesse em cobrar alguma coisa se não tivesse investido em você. Deus fez um investimento na sua vida, e esse investimento foi caro. Você foi comprado com alto preço de sangue. Ele quer o resgate, meu irmão, desse preço, desse investimento. Qual o investimento que ele quer? Que toda alma se arrependa dos seus pecados. Alguém está aí nesse lugar, pode dar um glória ao nome do Senhor? Justiça, justiça, justiça. Diga pecado. Ficou bem claro do pecado? Quando o Espírito Santo convence a gente, ele não vai convencer somente a Bárbara e a Jamile e os demais. Qual o nome da irmãzinha de rosa, de salmão? Marina. Ele não vai convencer só a Marina, nem os demais que estão espalhados aqui. Eu sei que quando eu falei sobre o batismo, Marcelo, está bem posto para eles ali, bem claro para eles que eles precisam se batizar. Mas para a gente também, o que está claro para a gente? Que eu preciso fazer menção para a minha fraqueza, que eu já morri para essa fraqueza. Eu preciso fazer menção para o meu dia mau, que eu já morri para esse dia mau. Eu preciso fazer menção dessa velha criatura, dessa mania antiga, que ela já morreu nas águas do batismo. Quando o mundo espiritual e a parte do inimigo procurar a Tony, aquele velho homem, ele não vai achar mais, porque ele já morreu. Está entendendo, Tony? Quando o inimigo vai falar do nosso passado, muito bem, ele fala do nosso passado. E talvez ele pegue a gente descabível, ele pega a gente despreparado, né? Porque o inimigo, ele é sorrateiro. A Bíblia diz que ele fica ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Isso quer dizer, ele procura o dia da nossa fragilidade. Ele não foi quando Jesus entrou no deserto, ele foi quando Jesus estava saindo no deserto. O texto diz, Jesus teve fome. Quem estava lá? O inimigo. Enquanto você está aí, irmão, dando rajada de glória, bem pra caramba, o inimigo só está olhando, porque ele é oportunista. Ele vai procurar uma oportunidade, mas nessa oportunidade tem uma investida do inferno para te derrubar, mas tem uma investida do céu que já foi feita na sua vida. Uma investida do céu, você já foi resgatado. Olha para essa pessoa do seu lado e fala, você foi comprado com preço de sangue. Não, diga mais alto que a mensagem é do reino. Diga, você já foi comprado com preço de sangue. Diga, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Você foi comprado com alto valor. Você foi remido. Você foi resgatado. Pergunta se ele está convencido. Se ele está convencido, peça um abraço a ele como resposta. Ai, gente, que coisa bacana. Bom, eu vi 2 casais que não se abraçaram. Provavelmente estão brigados. Mas antes da reunião acabar, o Espírito irá reconciliá-los. Amém ou não amém? Quer ver quem é? Abraça, não, peraí. Vamos lá, então ele vai convencer o homem do pecado. Repete, Jorge. Pecado, repete. Ô gente, por favor, ele vai convencer o homem do quê? E o segundo? Por favor, o segundo é o quê? Então vamos lá, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, posso ler? E não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ah, irmãos, eu quero falar de justiça, da autossuficiência. Aí sim eu quero trazer o conceito que nós tivemos aqui temático, né, em que a gente colocou na mensagem aqui, o texto da mensagem, convencidos. Eu quero colocar justamente esse tema, porque todos pecaram e não alcançaram o padrão. Deus tem um padrão. Quem acha aqui a vida do rei Davi, uma vida fabulosa? Israel, ele é muito honrado. É o rei Davi, é o homem segundo o coração. Quem acha? Não alcançou o padrão de Deus.
Quem acha Moisés uma figura fabulosa do Antigo Testamento? Quem acha? Pô, vamos aqui honrar quem tem honra, irmão? Mas não alcançou o padrão da glória de Deus. Quem gosta da vida do profeta Elias? Levanta a mão. Não alcançou o padrão da glória de Deus, irmãos. Quem acha Noé o máximo, um arquiteto, alguém que fez um projeto exuberante, quem acha a vida de Noé, não alcançou o padrão da... Eu não sei quem você gosta, se é o Dani do Antigo Testamento, Daniel, se é o Jeremias, se é o Ezequiel. Eu não sei qual é o nome do Antigo Testamento que você é fã. Alguém tem algum personagem aí que gosta? Se identifica com quem? Pedro não alcançou o padrão da glória de Deus. José, falaram José, fabuloso, não alcançou. Fala assim, todos pecaram. Então não tem ninguém aqui melhor do que qualquer um deles que foi mencionado, nem aqueles no qual eu não mencionei. Todos pecaram. E esse é o padrão de Deus. Qual é a finalidade do Espírito Santo? Reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Qual é o padrão de Deus? Reconhecer que sem Deus eu sou vazio, sou um sepulcro caiado. Então Deus nos faz com que a gente tenha uma ligação com Ele, uma autodependência que não é ruim. Não é ruim. Para mim respirar eu tenho que precisar de Deus? Poxa, que luxo. Pô, para mim levantar eu preciso de Deus? Nossa, que glória, irmãos. Então para mim vencer eu preciso de Deus, não posso vencer sozinho. Se Ele quer ir comigo, quem sou eu para desdenhar tal companhia? Quem sou eu para dizer, Deus, fica aí que eu vou resolver minhas guerras? Que isso? Se eu puder falar, Senhor, vai na frente que eu vou só aqui, de retaguarda aqui. É ou não é? Senhor, pode ir na frente, se deixar tudo pronto eu vou agradecer. É ou não é? Tem alguém comigo nessa noite aí? Então quando a gente olha aqui, Angélica e seu Paulo, acertei? Aleluia. Quando a gente olha o padrão que Paulo diz aos romanos, todos pecaram. Quem pecou? Olha quem está na direita. Pecador. Olha bem quem está na esquerda, mais pecador ainda. Da esquerda sempre peca mais. Olha para quem está na frente. Olha para quem está atrás. Sempre nós somos pecadores. Na verdade eu queria mudar essa tônica, mas foi para você entender a claridade do que nós não prestamos. Olha para o irmão do seu lado, ele é bonito? Se for faz assim, se não for olha para mim. Isso, a maioria olhando para mim. O irmão do seu lado é bacana? É. Mas olha para ele é uma minhoca empanada, irmãos. Minhoca empanada, só. Não é nada. Irmãos, já foi numa cova? Já viu um defunto quando ele está em decomposição? Tudo feio. O peitão bonito, a minhoca comeu. A barriga sarada, a minhoca comeu. A perna, a minhoca comeu. O zóio, a minhoca comeu. A boquinha, a minhoca comeu. Tudo. Nós viemos do pó e do pó iremos voltar. Qual o contexto nessa noite para a gente terminar aqui a primeira parte? Qual o contexto nessa noite, Marlon? É que a gente reconheça que nós somos pecadores. Quem pode dizer? Quem pode reconhecer isso, irmãos? Eu não sou não. Eu sou um justo que luto diariamente contra o pecado. Uau! Por quê? Lembra que Paulo disse em Romanos, nós já fomos comprados, nada vai nos separar de Deus? Então nós somos justificados. Se eu disser para mim que eu sou apenas pecador, eu estou dizendo para o inferno, pode levar minha alma. Mas agora quando eu estou dizendo que eu sou um justo, que é a palavra agora, eu estou justo nele. Lembra que eu fiz uma analogia para a gente aqui? Não dá para caminhar sem Deus. Ou seja, Deus está do meu lado, eu tenho que ir com Ele. Pô, vou levar Ele para o trabalho, vou levar Ele para o negócio, vou levar Ele para a escola, vou levar Ele para a minha caminhada, vou levar Ele para qualquer lugar. É andar com Ele. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, Gênesis 5:22. Então deixa Deus tomar a gente para si. Ou seja, Enoque foi arrebatado. Foi isso mesmo que aconteceu, mas deixa Deus tomar a gente para si. Como assim tomar a gente para si? Deixa Deus tomar os nossos pensamentos, deixa Deus tomar os nossos caminhos para si, deixa Deus tomar a nossa vida para si, deixa Deus tomar a nossa casa para si, sabe? Ao ponto da gente declarar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na fé, vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, me remiu dos meus pecados. Tem alguém remido aí, não? Quem é pecador, diga amém. Eu sou um santo que luto contra o pecado. Diga, eu sou santo. Você precisa declarar essa verdade, por favor, mas declare ela com entusiasmo, com fé, e melhor, acreditando no que você vai falar. Sabe qual é uma das estratégias do inimigo? Pergunta para mim qual? É no momento que a gente fala para vocês repetir a coisa, o inimigo dizer para você assim na sua mente, não fala, fica de boca fechada.
Ele não quer ouvir essas verdades. É tão verdade aquilo que a gente anuncia, porque a Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares, com o teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus e que nos mortos serás salvo, porque a boca faz confissão. Então se a boca faz confissão, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu sou santo, fui comprado, justificado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Só quem vai morar no céu faz barulho nessa noite aí. Quando nós olhamos esse texto de Romanos 5, ou Romanos 3:23, todos pecaram, não é para diminuir a gente, é para trazer uma dependência da gente. Sabe, talvez, quem jejuou hoje? Gente do céu. Quem jejuou hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Quem orou hoje? Não minta. Não é igual aquela oração que alguém fala: fulano, olha para a minha vida, vou orar, e você não para orar. Manda mensagem no grupo: estou orando, e não parou para orar. Ok? Presta atenção, quando Romanos diz que todos pecaram, Romanos não está diminuindo a gente. Paulo não está diminuindo a gente. Paulo está colocando a gente no nosso lugar. Ele não está desmerecendo a gente, ele está colocando a gente dependente do amor e da graça de Deus. Todos pecaram. Se eu não me engano, no verso 24 tem uma revelação nele que eu não trouxe aqui, mas acho que o verso 24 é bem bacana. Mas ele em sua graça nos declara o quê? Por meio de quem? Então o que você é? Diga: sou um justo lutando contra o pecado. Diga: sou um justo lutando contra a verdade. Você é aquilo que você anuncia, irmão. Já viu aquela coisa do lado ruim, macabro? Por exemplo, a sua família não te quer, você foi rejeitado. Você tem capacidade de acreditar na rejeição da sua mãe, porque ela falou: essa criança não presta, eu amaldiçoo essa criança. Por que você acredita nas palavras que são ruins, nas palavras que são boas você desdenha? Diga: eu sou filho amado de Deus, sou justo, fui justificado, recebi Jesus e os meus pecados são perdoados. Diga: a salvação foi regenerada na minha vida nesse domingo. Quem é salvo, diga amém. Pode dizer, não tenha medo. Quando alguém perguntar: você é salvo? Nunca diz não sei, quem sabe. Diga: eu sou, porque a salvação não vem por você. Você pode ser o melhor, a Coca-Cola, você pode ser o pão francês com mortandela, isso não vai mudar nada. O que você faz não ajuda Deus. A obra já foi feita, então não é sobre o que você vai fazer. Você faz porque é para fazer. Mas o que precisava ser feito para você ser salvo já foi feito há muito tempo. Então qual é o conselho que eu dou para vocês? Pergunta para mim qual? Ande nos feitos de Deus. O que Deus já fez já é suficiente. Está comigo aí, não? Então por que nós jejuamos? Por que nós oramos? Porque é um papel do cristão. Porque eu preciso mortificar a minha carne, porque eu preciso enrijecer o meu espírito, preciso fortalecer a minha fé. São as obras que a gente vai dar continuidade na fé que já foi manifestada naquela cruz há 2000 anos atrás. Ele disse: está consumado. Então já foi, irmãos. Alguém comigo aí? Não? O texto diz sobre justiça. Eu quero atribuir a um homem aqui, por favor, bem rápido aqui, a um homem chamado Cornélio. Atos Apóstolos, capítulo 10. Quem está entendendo tudo, diga amém. Atos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família, e dava oferta aos pobres, generosa, sempre orava ao Senhor. Certa tarde, à volta de 3 horas, teve uma visão e viu 2 anjos e vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temendo, gostou do teatro? Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele os guardou, ou guarda em sua memória. Verso 5: agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Bom, até aqui, depois a gente vai para o 34. A visão é um homem justo no verso 2. Se você botar no verso 2, você vai ver as atribuições, que nos níveis de hoje é um pai de família elevadíssimo.
é um marido top das galáxias. Preste atenção, era um homem devoto e temente a Deus. O que o texto está dizendo? Cornélio era um homem crente, devoto a Deus, um homem que temia Deus, que andava com Deus. E o texto vai dizer mais ainda, como também era toda a sua família. Por que a família? Porque Cornélio era um modelo para sua casa, entende, Cássio? Cornélio era um modelo para sua esposa, Cornélio era um modelo para os seus filhos, não sei quantos ele tinha. Cornélio era um modelo para sua corte, ou seja, era um general, era alguém de boa reputação de Roma. Então tudo que Cornélio fazia, as pessoas também faziam. Então Cornélio, ele era, em outras palavras, como você é do catolicismo, você diz, Cornélio, ele era caridoso, cheio de caridade, ele era piedoso, né? Ele só fazia boas obras. E olhando a intenção do coração, lembrando que o nosso subtítulo agora é justiça, repete comigo. Então nós estamos diante de um homem justo, Cornélio, ele tinha tudo isso, e ainda dava esmola aos pobres, de forma generosa, e sempre orava a Deus. Aí, minha filha, baixa só um pouquinho, Beto. Aí teve uma visão de um anjo veio e falou, Cornélio, Deus é contigo. Deus olhou a intenção do coração. Nos nossos dias, obrigado, Beto, nos nossos dias, Cornélio, ele era da corte romana, italiana, então era um católico. Nos nossos dias, Cornélio era alguém que tinha Maria, que tinha José, que tinha um monte de santos, né? Igual pregoava lá a sua fé, etc. Só que Deus olhou tanta sinceridade e falou, esse homem precisa de uma informação. Então, justo por si só, pelas obras, ele já era. Só que as obras de Cornélio não salvavam Cornélio. As obras de Cornélio não salvavam a família de Cornélio. As obras que ele fazia, a caridade que ele fazia, não salvava. Era coisa boa? Era, mas não era suficiente. Porque a justiça da salvação não é minha. Tiago vai dizer, pela graça sois salvos, não vem de vós, pois é dom de Deus. Ninguém é salvo pelas obras que faz. Nós somos justificados pelo aquilo que a gente crê. Acredite, é simples demais. Você pode ter uma mala de $1 milhão, mas você não pode ser salvo. Mas o ato de você fazer isso aqui e isso aqui lhe dar a salvação. Então existem coisas que o dinheiro não te dá acesso, mas o joelho e a boca dá. Aí Cornélio, ele é um homem muito bom, mas ele ainda não era salvo. Pastor, como é que você sabe que ele não era salvo? Porque o anjo vai mandar ele chamar Pedro. Quem? O cara que acabou de ganhar 13.000 almas, o cara que tem um impulso. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha que coisa assustadora. Estou rápido não? Então Pedro respondeu no verso 34, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo em todas as nações que aceita, que o teme e faz o que é certo. Essa é a mensagem das boas novas do povo de Israel, a paz com Deus por meio de quem? Que é Senhor de... Então Pedro foi lá fazer o quê? Pregar, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus cura, dizer que Jesus liberta. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João Batista, que ele proclamou. Sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder. Então Jesus foi para toda parte fazendo um bem, curando os oprimidos do diabo. Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na Judéia e em Jerusalém. Mas vocês mataram pendurando numa cruz, verso 40. Deus o ressuscitou o terceiro dia e permitiu que fosse visto isso por nós. Não só por todos nós, mas o povo. E nós fomos escolhidos antemão para que sejamos tuas testemunhas. Nós fomos o que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição dos mortos. Ele mandou anunciar essa mensagem para testemunhar que Deus designou o juiz dos vivos e dos mortos. Preste atenção agora. Aperte o teu cinto ou dá uma respirada. Solta esse ar. Enquanto Pedro falava isso, eu falei de manhã que... Lembra do título da mensagem? Convencidos. Qual é o texto que nós estamos trabalhando? João capítulo 16, verso 8. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto Pedro chega na casa de Cornélio, o anjo foi lá. Mas quem já preparou o ambiente na casa de Cornélio? O Espírito Santo. Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pedro, na verdade, foi só sem o fio, mas a energia do fio já estava correndo, que era o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que vão entregar a vida para Jesus aqui, mas não é aqui. Elas já entregaram em casa, porque desde a sua casa o Senhor já vem trabalhando contigo. Ninguém vem aqui por causa da pregação, por causa do louvor e entrega a vida para Jesus. Não vou dizer que isso colabora. Poxa, claro, né? Seria aqui muito tolo dizer que não. Mas na verdade, quem já falou contigo, quem já te escolheu, chegou muito na nossa frente.
Muito na nossa frente, muito. A gente está aqui só como Paulo planta, Apolo rega, mas quem der o crescimento é o Senhor. Está comigo aqui, não? Enquanto Pedro está acendendo a mensagem, pregando um sermão, Márcio, um sermão sobre Jesus na veia, olha o que acontece aqui no verso 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados do dom do Espírito Santo, que também fosse derramado sobre o gentio, pois ouviram falar em outras línguas e louvando a Deus. E Pedro perguntou, olha o que Pedro vai perguntar: pode alguém agora se opor que sejam o quê? Batizados? Agora que como nós também vocês receberam uma dádiva. E no verso 48, então ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus. E depois pediram para Pedro: fica conosco mais um dia. Eu acho fabuloso quando Cornélio à sua casa fala: vai embora agora não. Quando o negócio está gostoso, quando o culto está bom, você não tem vontade de ir embora. Quando a presença de Deus é bom, você não quer que ela saia. É ou não é? Quando Deus é suficiente na sua vida, você não quer andar sem Ele, como eu já falei aqui. O interessante é que quando Pedro falava, o Espírito Santo, esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convenceu um homem bom, aos olhos da humanidade, que a bondade dele não era suficiente para salvá-lo. Está entendendo isso? O que esse cara tem de ruim? Nada. Um cara exemplar, com uma boa casa, com uma boa família, guiava bem os seus filhos e sua esposa. Estou falando para você que a justiça de Deus é melhor do que a nossa. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe justiça própria que te dê a salvação. Você pode ser bom, mas não é suficiente. Você pode dar flor para tua esposa todos os dias, mas não é suficiente. Você pode dar carrinho, chocolate, pagar o melhor colégio para o teu filho, mas não é suficiente. O que nós precisamos? Da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Cornélio era centurião, tinha a casa dele em ordem, Eduardo. A esposa o respeitava, os funcionários o respeitavam. Ei, de manhã eu falei, quero voltar a repetir, faça assim com o ouvido. Cornélio era justo? Sim ou não? Mais uma vez, ouvido para cá. Noé era justo? Gênesis capítulo 6 diz que Noé foi achado justo perante a todos. Mas Deus não quis deixar de cumprir nenhum propósito em toda a história. E vou lhe falar, por exemplo, Deus criou uma arca, mandou Noé criar uma arca, e naquela arca, Deus criou o dilúvio, que era o batismo. Então, literalmente, Noé estava sobre as águas. Mesmo ele sendo justo, Deus colocou ele sobre as águas. Espera aí, personagem que todo mundo mais admira, Moisés era justo? Eu acho. Mas Deus mandou ele passar pelo mar vermelho entre as águas. Então não tem como ninguém fugir da bondade, da misericórdia, da justiça de Deus. Ou sou eu, ou a vontade de Deus. Ou é o meu evangelho, ou é o evangelho de Deus. Ou é a minha vontade, ou é a vontade de Deus. E quando eu decido fazer a vontade de Deus, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, e a vontade dele é agradável. Quantos estão aqui nessa noite que estão recebendo essa graça de Deus aí? Reage no seu lugar do tamanho da sua fé. Diga glória a Deus. Arranque aplauso ao Senhor. Ele convencerá o homem, Suzy, do pecado, da justiça e do juízo. Estamos na justiça de Deus. Atribuímos aqui a um homem chamado por Cornélio, um homem que para mim é espelho. Sempre quando eu vejo, eu tinha um tio, já falei isso umas vezes, que para mim era uma pessoa perfeita na terra. 50 anos casado com a minha tia. Não se ouve histórico que ele traiu a minha tia. E nunca vi, você que é homem, você sabe, quando o homem tem maldade, quando passa uma mulher quase nua na rua. Eu nunca vi meu tio entortar os olhos para nada. Sempre viveu de uma forma piedosa para a família. Sempre, mas era necessário que ele confessasse Jesus. E segundo a minha mãe e o marido dela, eles foram no hospital, ele declarou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Deus ama pessoas piedosas, pelos que elas já praticam, só que não ajuda. Não ajuda, e Deus não precisa de ajuda. Deus quer que a gente cumpra o que está escrito. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém recebe isso aí no seu coração? Olha o que a Bíblia diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, por favor.
1 Timóteo 2,3, já terminando rapidinho, vamos lá. Isso é bom e agrada a Deus. Tudo bem por aí? Nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam o quê? A verdade. Amados, você que é cristão, você que é um líder, você que já está caminhando na fé, essa palavra é uma palavra para nós motivar hoje a nossa alma, o nosso espírito. Sabe, irmãos, eu não vim hoje para receber uma chave positiva de alguma coisa da terra. As coisas da terra vão ser resolvidas. Mas eu vim hoje para reafirmar a minha salvação. Reafirmar a minha salvação e garantir a minha salvação. E não deixar a tribulação desse mundo, a tristeza desse mundo, abafar aquilo que o mundo não me deu. Abafar aquilo que a Bíblia me dá como garantia, como um bom tesouro. A salvação nossa, irmãos, é um prêmio, irmãos. É como se alguém tivesse ganhado e achado o melhor tesouro da sua vida na terra. Ó, passarão os céus e a terra. O carro que você tem daqui um dia vai ficar velho, vai desvalorizar. Mas pergunta para mim, desde que a Bíblia mostrou o ser humano em vida, onde é que a salvação perdeu valor? Nunca. Agora, quem perde a salvação reconhece o valor dela. O caso do filho pródigo. E olha o que ele diz assim: cujo desejo é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Diga, eu sou salvo. Diga com mais convicção, diga, eu sou salvo. E ninguém vai tirar isso de mim. Ponto. Agora, esse texto que vai vir no verso 5, segura, Lu. Esse texto, eu falei de manhã, dele, e eu não sei se vocês passavam, o pastor César falou que é Marechal Marciano. Marechal Marciano, aquela rua do Pambangu, Marechal Marciano, né? Tinha um prédio lá, que parece que ele foi implodido lá, mas é um prédio bem velho, antigo, né? E eu passava lá, assim, há 20 anos atrás, eu me lembro muito bem que eu fazia aquela trajetória direto, eu me lembro que ele tinha lá uma descrição, a descrição era essa, ó. Esse único versículo nunca saiu da minha memória. Olha só, uma figura de um prédio abandonado falou comigo. Bota aí o verso 5, por favor. Ó, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Qual o nome dele? Homem, Cristo Jesus. Talvez você não tenha a noção do que significa essa palavra Jesus Cristo homem ou homem Cristo Jesus. A Bíblia diz: pelo um pecado entrou, pelo um homem entrou o pecado no mundo, sim ou não? E não é divindade, Deus não tira pecado, tinha que ser outro homem, porque Deus lutar contra a carne seria ilegítimo. Então, já que é carne, então carne contra carne, precisou vir alguém se materializar na carne para vencer aquilo que o primeiro homem falhou. Então, quando ele diz Jesus Cristo homem, eu trago uma glória para isso, porque ele foi igual a mim, sofreu as mesmas coisas que eu sofro, padeceu pelas mesmas necessidades, teve os mesmos desejos, mas não pecou. E ele se tornou o quê? O nosso mediador. Sabe o que é mediador, irmãos? Por favor. O Robson, fica de pé, lindo, por favor. Os dois, ponta a ponta. Vai, filho, isso. O que você tem na mão aí, um dos dois? Levanta alguma coisa aí. Tem na mão alguma coisa? Celular? Robson, fala para ele, me dá o seu celular. Tenta pegar, Robson. Não, vocês não vão dar isso. Fica onde você estava aí, por favor. Tenta pegar. Não dá. Tenta encurvar aí, tomara que não desça. Vai. Não! Um abração, mano. Tenta pegar, Robson, de uma forma normal, natural. Sardinha, fica de pé. Os dois ainda ficam de pé. Sardinha, fica de pé. Carol, por favor, fica de pé. Carol, tenta pegar ali a caneta do Sardinha. Não dá? O que é mediador? Por favor, Sardinha, vire para trás da igreja. Vire também para trás. Carol, vire para trás. Robson, vire para trás, meu filho. Eu esqueci o nome. Por favor, mostre para a igreja o que é um mediador. Robson, passa o seu celular para sua esposa. BL. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Por favor, Sardinha, passe a sua caneta. Olha o que é um mediador. Está entendendo o que Jesus é? Aquilo que é distante para você se aproxima porque a gente tem Ele. Aquilo que é impossível para a gente, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para a gente, há uma mediação. Há alguém que alcança o que eu não alcanço. Há alguém que vê o que eu não vê. Há alguém que me dá acesso àquilo que parece estar longe, parece que não é promessa, parece que nunca vai acontecer. Existe essa mediação. E quem é essa pessoa? É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
É Ele que faz essa mediação entre aquilo que é impossível para mim se tornar possível. É Ele que medeia para a gente, faz a mediação entre nós e Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, mediando por nós, orando por nós, intercedendo por nós. Ei, a Bíblia não faz menção de medianeira, não. Isso é coisa do homem que achou uma imagem no rio. Está entendendo? A Bíblia não coloca Deus como esposo de alguém. Deus é espírito. Repete comigo: Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Deus é assexuado. Em momento nenhum na Bíblia, a não ser na sua religiosidade, a Bíblia faz menção que Deus é casado com alguém. No céu não tem senhora. Salmo 37, verso 5 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Agora tem um que a Bíblia dá essa mediação, tem um que a Bíblia faz menção dele, que é esse: pois há um só Deus, quem crê nisso? E também um só mediador entre Deus e a humanidade, é Jesus Cristo, que faz a nossa ponte com o Pai. É Ele que intercede por nós, ao ponto de a Bíblia dizer que Ele é o nosso advogado fiel. Alguém recebe isso aí no seu coração? Então dê aplauso aí ao nome do Senhor, dê glória ao nome do Senhor. Ei! Se alguma coisa, obrigado pessoal do teatro, obrigado, viu? Se alguém se sente hoje distante de alguma coisa, longe de alguma promessa, ore agora, recite para o céu, 2 Timóteo 2,5, Senhor, faz mediação em meu nome, rogue por mim, interceda por mim, está tão longe, eu não consigo ver, permita que eu receba essa dádiva de Deus. Tem alguém para receber um milagre nessa noite hoje? Vou perguntar mais uma vez por forma educativa e também profética: existe alguém que queira receber um milagre nessa noite hoje? Eis que meus ouvidos não estão encolhidos, nem meus braços para que vos possa atender. Toda a oração que a gente faz nesse lugar, ela terá resposta sim. Então a Bíblia diz que Ele é nosso mediador. Ele convence o homem do pecado, da justiça. Ele é a justiça de Deus para com a gente. Então nós estamos bem na fita, porque tem alguém que me convence do pecado, e tem alguém que me convence também da justiça. Eu não tenho justiça própria, não tem, eu cheguei no céu por meu mérito. Aí Deus, consegui vencer minhas guerras na terra, cheguei aqui. Não, Ele vai querer saber quem te colocou lá. Só esse mediador. É esse mediador. Você não vai para o céu porque você é bom, Janaína. Você não vai para o céu porque você dá esmola, irmão. Isso é legal, bacana. Mas a questão de ir para o céu é o seguinte: que Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Ele me convenceu do meu pecado, me afastei do pecado. Agora Ele fez a minha justiça por mim. Ele é o meu juiz, Ele é Senhor da minha vida. Então Ele convence o mundo e o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Vamos terminar? O juízo é ferrenho, irmãos. Eu já quero iniciar para você, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. O sábio Salomão vai dizer uma coisa que eu não falei de manhã: juízo. Repete comigo, qual é o terceiro nível? Juízo. E esse aqui, irmão, é terrível. Só que existe uma diferença que eu quero colocar para vocês. Pergunta: qual é? Quem vence o pecado, quem vence a justiça, não cai no juízo. Vou falar mais uma vez: quem vence o pecado, quem vence a justiça, não vai para o juízo. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. É isso, Lu? Por favor. É isso? É, 3:11. Eclesiastes 3:11. Muito obrigado. Ó. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para devido ao seu tempo. Ele colocou um senso da eternidade no coração do humano. Só isso. Ele colocou um senso da eternidade. Dentro de você tem um chip, irmão. Não é da nova era nem da besta, né? Besta é muita gente, mas Ele colocou um chip dentro de nós. Quer ver uma coisa? Quem aqui acredita que o inferno existe? Quem acredita que o céu existe? Tá levantando a mão, Jamile. O inferno existe, Jamile? Você quer ir para lá? Então precisa se batizar, Jamile. Presta atenção. Olha o que o texto diz para a gente. Ele colocou um senso de eternidade dentro da gente. Ou seja, ninguém vai dizer: Deus, eu estou no inferno, porque eu não sabia que ele existia.
Há uma parábola chamada Rico e Lázaro. Quando chegou lá em cima, ele deu uma de nóia, né? Falou assim, vou jogar um verde para Deus. Falar, pô Deus, não tive tempo, sabe como é que é? Eu estava ocupado, faculdade, né? Muitos amigos, muito compromisso. O problema é seu, a vida era sua, tinha que administrar ela. Arrumasse tempo. Então aquilo que a gente tenta convencer as pessoas, Deus é justo, irmão. A mente de Deus é infalível. E Ele diz que Ele colocou um senso da eternidade. Dentro de você, põe a mão no coração. Dentro da gente sabe. O que é senso da eternidade? A gente sabe se errar, se pecar e não se arrepender, a gente vai para onde, Wesley? Para o inferno. Isso é o senso da eternidade. Agora a gente sabe, dentro da gente, se a gente fizer as coisas corretas, se a gente confessar Jesus, andar nos caminhos, para onde a gente vai? Exatamente, isso é o senso da eternidade que não deixa você se perder. Eu digo que isso aí é o GPS de Deus que Deus colocou em cada um de nós. Então cuidado, porque esse GPS pode levar você em lugares no qual Ele falou que não era para você frequentar. Já viu aquela área vermelha do Uber que não deixa o motorista ter a opção de não aceitar a corrida, a área vermelha? Muitos de nós poderíamos aqui também rejeitar muitos convites. Poderíamos apertar o botão, rejeitando muitos convites que fazem para a gente que são área vermelha, lugares no qual a gente não deve mais frequentar. Alguém recebendo isso aí nessa noite? Diga, eu tenho um senso da eternidade e não quero perdê-lo. Se você tem um senso, é o lugar que vai te levar. Por exemplo, se você tem um GPS, você sabe o caminho no qual você deve andar. Sim ou não? Agora preste atenção o que diz Apocalipse, capítulo de número Apocalipse 20, verso 11. Nós estamos falando sobre juízo, amém, pessoal? Terminando, só um cadinho, dá um gás aí, por favor. Já saí do horário demais da conta. Vamos lá, repete comigo, juízo. É porque o pessoal da noite é muito crente, mano. Tomara que o pessoal da manhã não tenha. Mas é gostoso falar com vocês. Olha, por mim, eu estou tão à vontade aqui, não sei se você está. Eu estou tão à vontade aqui que eu ficaria aqui até meia-noite. Por fora sorrindo, mas por dentro Samanta. Vamos lá, diz assim, ó, juízo, diga assim, pecado, justiça e juízo. Diga, Roberta, pecado, justiça e juízo. Então o Espírito Santo veio fazer o quê? Diga, me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, Samanta e Bárbara, veja se é vantagem. Suponhamos agora, Bárbara, com a sua cabeça, né, minha irmã? Vem bomba aí. Não, a Bárbara está aqui na frente. A Jamile está ali. Jamile, já te pegaram hoje já. Barbinha, imagine só. Veio no culto, dia 10 hoje, né, pessoal? 10 de novembro, são 8h28 da noite. Aí você sai do culto como se não estivesse no culto. De que forma? Você sai daqui sem tomar uma decisão, sem querer compromisso com Deus, nada. Aí tá. Deus te deu essa última chance, era o teu último dia, né? Aí de repente você vai para casa, tá com medo? Ela quase fez o sinal da cruz agora, né? Quase que ela dá, se tiver essa madeira ela fala. Tá de Uber, tá de quê? De Uber? Imagine só, se o Uber que você pegar está marcado para morrer hoje. Já começaram a me repreender aqui. Aleluia. Suponhamos aqui, não, peraí gente, é uma coisa que acontece real. Assim é o mundo espiritual e a gente acha que a gente é senhor do amanhã. A gente acha que a gente tem opinião do amanhã. O amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, Aladim. Imagine, Bárbara, que hoje Deus está te dando livramento, né? Por exemplo, hoje você entrou aqui afastada. Eu vou falar a verdade, tá bom? Ainda que doa. Depois a gente resolve isso aí. Nada que um café não pague, tá legal? Mas olha só, suponhamos hoje que você não faça sua aliança com Jesus, que você não queira nada com Jesus, veio por culto, porque quis, tá legal? Aí você sai daqui da mesma forma. Mas esse cara está marcado para morrer. Deus já deu a linha que devia dar para ele e não quis aceitar, ok? Mas suponhamos que você se converta hoje, e ainda melhor, dessas águas hoje. Tem alguém salvo, que talvez poderia estar sentenciada para hoje, mas agora o escrito de dívida que era contra ela foi anulado. Suponhamos que nem o próprio Deus, o próprio inimigo já tenha a chave sua, a senha sua. Que existem pessoas que Deus já deu acesso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí depois acontece igual a Jó. Aí Deus fala assim, vai lá e toca, né? Aí suponhamos hoje que você cumpra a justiça de Deus, receba tudo esse pacote que está sendo, Jamile também está fora não, tá? Tudo que está sendo programado para vocês. Esse cara do Uber pode ser salvo por causa de vocês. Porque quando o anjo chega para destruir Sodoma e Gomorra,
Abraão começa a colocar números para Deus, dizendo: Senhor, se tiver 10 justos lá, destruo não. 9, também não. Então, quando eu decido por Jesus, eu posso evitar que pessoas também morram. Além de eu me salvar, também eu salvo outras pessoas. Então, a minha decisão não é minha. Não é o meu egoísmo, não é o meu juízo. Não é o meu juízo. Quando eu decido me salvar, quando eu decido me render a Jesus, automaticamente quem está do meu lado não vai morrer. Você está entendendo? Automaticamente quem está do meu lado vai ser abençoado, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. A respeito de quem? Quem não tem compromisso ou quem tem compromisso? Quem tem compromisso. Então, quando eu decido por Jesus, quem está do meu lado vai ser abençoado. Quem anda comigo não será desamparado. Por quê? Porque a Bíblia diz: verás a diferença do que serve e que não serve a Deus. Então, se eu decido servir a Deus, alguma coisa na minha vida precisa ser mudada, e quem está do meu lado também vai ter a vida mudada. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Juízo. O que é juízo, irmão? A fase final de tudo. Esse juízo aqui não é agora. Não quero que você atribua esse juízo aqui, só quando Jesus voltar. Não é para isso agora. Esse juízo aqui não é a volta de Jesus é arrebatamento, tá legal? Esse juízo é: Jesus voltou, o milênio aconteceu. A verdade, esse juízo aqui está depois do milênio. Depois do milênio vai ter o juízo das nações, que é o juízo final, o último tribunal de Deus. Aí quem vai ser levantado aqui agora no que a gente vai ler? Aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que morreram sem Jesus, porque aqueles que morreram em Cristo, eles foram ressuscitados no arrebatamento. Tessalonicenses 5,13, né? Primeiros que estão vivos, depois que foram mortos em Cristo. Agora, esse aqui do juízo, não. São de todas as épocas. Presta atenção no que vai ser falado aqui agora. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono, juízo, tá? Aquele que estava sentado na terra, fugiu à presença, que era o trono de Deus. Verso 12. Vi os mortos, pequenos, grandes, pequeno, grande, diante do trono de Deus. Foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito nele, conforme estava registrado no livro. O mar entregou os seus mortos, a morte, o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Todos foram julgados de acordo com as suas obras, suas decisões. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo, que esse lago de fogo é chamado da segunda morte. Irmão, se o inferno é ruim, não queira olhar, nem saber como que é o lado de fogo. Para você ter noção, o texto diz que o primeiro julgamento já foi feito, e aqui faz alusão ao mundo dos mortos. O que é o mundo dos mortos? O Hades, o inferno, ok? Agora, esse inferno, quando for o juízo final, esse inferno vai ser jogado para sempre dentro de um caldeirão, que é o fogo, a chama eterna. O caldeirão onde todo mundo vai ser queimado, nunca vai ser destruído, só vai sentir a dor da eternidade. Aquilo que o texto faz alusão a gente, daquele jovem em que morre, ou melhor, o rico que morre, e vai para o seio de Abraão, que ele diz: estou com sede, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo. Aquilo é o inferno, não é o lago de fogo. Se ele está com sede, pede que uma saliva de Lázaro alivie a alma dele. Imagine quem vai viver a segunda morte. Imagine aqueles que serão recolhidos do inferno, que é esse lugar de tormento, e lançados no lago de fogo para sempre. Aí o texto diz: então a morte e o mundo dos mortos, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo, que é a fase final. Como está isso? Se a gente não... de Deus para nossas vidas, querer a justiça própria, se a gente não atribuir o juízo de Deus, eu também não devo ir para o inferno, porque eu tenho medo. Eu tenho que, na verdade, ir para o céu, porque eu tenho que ser apaixonado por Deus. Eu não quero invadir, chegar no céu dizendo assim: não, eu quero ir no céu porque o inferno é pior. Não, tem que ter amor, paixão. Eu não posso olhar para Deus com medo, eu tenho que olhar para Deus como um pai. Aí o texto diz para a gente que essa é a segunda morte. Mas olha o que o texto diz para a gente: esperança para todos vocês. Por favor, verso 15, Lu. Verso 15. E quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, cansamos de fazer analogia, acho que vou parar por aqui, tem mais escrito, mas ficamos por aqui. Todos aqueles que venham na frente entregar a vida para Jesus, após você, quer ver? Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares, com teu coração crer que Deus ressuscitou de entre os mortos, será salvo, porque a boca faz confissão, com o coração crê para a conservação da alma. No momento que você se encontra capacitado, mas você vem aqui no altar e diz assim: Senhor, quero me arrepender,
Esse momento é onde o livro da vida é aberto. O livro da vida, olha só que analogia. O livro da vida é aberto, o teu nome é colocado lá. Lembra que a gente faz uma oração pessoal aqui, ó, coletiva, mas pessoal. Repete comigo: Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Lança fora meus pecados no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Lembra? Essa é a oração que a gente faz. É uma oração simples, mas eficaz. No mesmo momento, você veio, Viviane, com o nome escrito no livro da vida, mas você veio também com o livro das obras pesado. O que é o livro das obras? Está entregando a vida para Jesus, mas ontem pecou, hoje pecou. Então tem dois mundos paralelos. Mas nesse momento em que você está colocando o nome no livro da vida, esse livro das obras, tudo que você fez de ruim está sendo apagado. Apagado. A borracha do Senhor está passando sobre lá. E ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Porque o que Deus trata da gente é o que a gente está fazendo agora, no presente. Mas o livro da obra vai existir. E aí o que você vai fazer? Diferente. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, Marcelo, o seu nome está no livro da vida, já que foi apagado, eu posso, com a mesma vida, nas mesmas linhas, escrever uma história diferente. E é isso que Deus espera da gente. Deus não quer descartar essa vida. Deus não quer descartar você. Deus quer usar a mesma pessoa, mas agora com mentalidade diferente, com pensamento diferente, com decisões diferentes, com um modelo de vida diferente. Não vos conformeis com esse mundo, nem com o que nele há, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui? Não? Então Deus não vai descartar essa vida. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus não vai te jogar fora. Para Deus você presta. Deus só quer que você confesse, peça perdão e tenha direito de fazer tudo de novo, mas agora de forma correta. Errar uma vez, tudo bem, mas duas já é muita tolice, né? E a palavra de hoje é para todos nós. Primeiro eu queria falar com meus irmãos de fé. Quem é meus irmãos de fé aqui? Quem hoje quer colocar alguma coisa que o Espírito Santo trouxe luz para você? Pastor, enquanto você pregava, meu coração pesou porque eu preciso me arrepender de algo. Não é muito grave, ou é grave, não sei. Mas eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor. Eu preciso zerar hoje, eu quero sair daqui com consciência limpa. Meus irmãos de fé, por favor. Meus irmãos de fé, consciência limpa perante o Senhor. Não estou fazendo isso para encher aqui, irmãos, para cumprir o propósito da palavra. Meus irmãos de fé, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Preciso do teu perdão, preciso de ti. Vem, Senhor, quebranta meu coração. Quebranta meu coração.